Fala pessoal, Daniel do Papel Digital aqui e nesse vídeo eu quero conversar com vocês a respeito dos cartões, né, que são as tarefas. Claro, cada empresa vai ter uma nomenclatura, certo? Pode ser que na sua empresa você chame de tarefas, de demandas, de job, de... sei, cada empresa tem a sua própria nomenclatura, aqui a gente chama de cartão, ok? Então, se você já vem acompanhando os vídeos, você já conhece as pastas e dentro das pastas, como por exemplo aqui, imagina que a gente está no caso aqui da garagem farol alto, tá? Tudo aqui é fictício, tá? Para que fique claro, se a gente esbarrar com algum dado sensível, não tem dado sensível algum, todos são dados fictícios, tá? Então vamos lá, vamos supor que a gente vai vir aqui na entrada de veículos, certo? Isso dentro da estrutura dessa oficina é quando chega alguém, né, o dono de algum carro, e a gente cadastra um cartão para ele para fazer esse primeiro atendimento. Então olha só que legal. No momento, a gente não tem nada na nossa caixa de entrada, né? Vou criar um novo cartão. Imagina que acabou de chegar um novo veículo aqui. Nesse caso, pessoal, eu vou tirar uma cópia aqui da nossa matriz, então entrada de veículo, e vou preencher aqui, tá? Lembrando que eu ainda vou falar sobre a funcionalidade de copiadora, mas eu vou poupar um pouco de tempo. Então imagina que chegou aqui um Porsche, acho que eu não sei escrever Porsche, Ferrari, certo? E a placa aqui é AAA 88888, certo? Aí a gente pode falar qual que é o problema aqui. Problema no volante. Está trepidando, certo? A gente pode colocar qual que é a prioridade, colocar a média e qual que é o prazo que a gente passou para o pessoal. Ó, até o dia 24 eu vou avaliar alguma coisa. Vou clicar para tirar uma cópia. Fica tranquilo, todas essas funcionalidades a gente vai conversar no futuro, mas o que eu quero que você entenda é que agora, na pasta de entrada de veículos, na parte, deixa eu só entrar de novo aqui, né? Entrada de veículos, na parte da caixa de entrada, agora a gente tem um cartão que é sobre aquela questão da Ferrari que acabou de chegar aqui na nossa recepção. O que é importante, tá, Daniel? Qual que é o momento que eu devo cadastrar um cartão ou não? Se virou demanda, você tem que criar. Se isso vai gerar alguma ação, você tem que gerar. Ah, mas se for uma coisa muito bobinha, não precisa, tá? Então, pense o seguinte, é algo que eu vou fazer agora, vai demorar, sei lá, 10 minutos? Talvez realmente não precise. É algo que eu vou fazer no futuro? Precisa. É algo que vai demorar mais de 10 minutos? 15? Precisa. É algo que não sou eu que vou fazer, é alguém? Precisa, tá? Então, tenta colocar esse filtro que vai simplificar bastante as coisas, ok? Aí vamos lá, quando eu clico nesse cartão, eu tenho acesso ao cartão em si. Então, vamos entender a anatomia do cartão. Então, primeiro, a gente tem, deixa eu trocar de cor aqui, deixar amarela. Aqui a gente tem a caixa de entrada. Na verdade, não é que a gente tem a caixa de entrada, a gente tem o status, o carimbo do status atual desse cartão. Então, nesse momento, ele está na nossa caixa de entrada, certo? Aqui a gente tem o título desse cartão. É como ele é identificado, certo? Então, nesse caso aqui do exemplo da nossa mecânica, entrada Ferrari total. Você pode escolher outro padrão se você quiser. Aqui a gente tem as tags, tá vendo aqui? Aqui embaixo, que a gente chama de tag, mas na verdade o nome técnico é etiquetas, ok? Eu já vou mostrar para vocês também. Aqui nessa parte a gente tem uma descrição, que basicamente é o que está acontecendo, e você pode colocar mais detalhes aqui. O responsável, o prazo, a prioridade. Aí aqui um pouquinho mais para baixo, eu vou abaixar um pouquinho a tela, e vou dar um zoom também, né, para facilitar a nossa vida. Aqui mais um pouquinho, ó. Então aqui o que a gente tem? Nessa parte a gente tem as ferramentas da ficha, que são as ações. A primeira coisa é que a gente tem aqui o /ent 1009, tá? Isso é importante também, porque cada cartão tem o seu link único, e isso vai ser muito útil, tá? Então primeiro a gente tem, eu vou clicar aqui para a gente ver as informações, tá? Então, virar a ficha.
que é para a gente ver o histórico do que aconteceu. Então, quando eu clico aqui no virar a ficha, eu estou vendo o histórico. Então, ó, Daniel adicionou encaminhar diagnóstico no checklist, Daniel adicionou, tal, tal, tal. Porque eu criei a partir de um modelo, Daniel adicionou, tal, tal, tal. Então, tudo que for acontecendo no cartão, mudança de status e tudo mais, ele vai aparecer ali quando a gente virar a ficha, tá? Então, é para você ver o log do que aconteceu. Copiar o link, ele vai copiar o link único desse registro. Resumo do WhatsApp, que é um recurso muito importante, que basicamente, ele, se você quiser, ao invés de fazer a pessoa entrar no sistema, você clica aqui no resumo do WhatsApp, ele já te dá um textinho com as informações. Olha só, entrada tal, 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 tarefa tal, 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 descrição, etiquetas que foram colocadas, status responsável. Você pode simplesmente copiar esse texto e colar no WhatsApp da pessoa, da sua equipe, provavelmente, né? Ó, tem essa demanda aqui para você fazer. Copia e cola lá, a pessoa pode fazer, depois ela pode falar, ah, tá feito, e você vem aqui e atualiza. Quebra um pouco da resistência que as pessoas têm em ficar acessando o sistema. Aí a gente tem o recurso de imprimir, que é importante, tá? E mais para frente a gente vai mostrar um vídeo específico sobre o imprimir. Editar, que também é bem legal, porque se você quiser editar as informações, você pode. Ó, problema no volante, está trepidando, precisamos realizar uma análise mais detalhada. Você pode mudar a prioridade, por exemplo, para alta e mudar o prazo para dia 23 e inclusive colocar um responsável, tá? Digamos que eu vou colocar o Daniel como responsável. E vou salvar. Então, o que eu estou fazendo? Ele não deixou editar porque não sou responsável pela ficha e não sou responsável pela pasta. Então, primeiro eu tenho que pegar para mim e depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essas travas para manter o sistema atualizadinho. E agora eu posso editar, beleza? Então aqui eu posso, por exemplo, vir aqui e falar o seguinte: realizar avaliação inicial. Essa ideia aqui da descrição, ela é opcional, mas ela é muito importante para você dar contexto do que está acontecendo, tá? Vou mudar a prioridade para alta e aí vou pro dia, eu tinha colocado pro dia 23, né? E vou salvar, beleza? Agora sim, como eu sou responsável, eu posso alterar, tá? Aí o que aconteceu aqui, pessoal? Você viu que o cartão ele mudou para vermelho. Por quê? Porque eu coloquei a prioridade alta. Então ele vai mudando a cor também, tá? Aí a gente tem transferir, que é quando a gente transfere de uma pasta para outra. Eu vou fazer um vídeo só sobre transferência. E, por último, cancelar, né? Porque pode ser que você queira cancelar esse cartão, ele não vai ser mais útil, né? Então, no sistema, para garantir a integridade, a gente não permite deletar. Não. Você pode arquivar e cancelar e arquivar, que é a ordem correta, tá? Mas eu explico isso no futuro. Aí aqui a gente tem as etiquetas, então eu vou tirar para hoje, vou tirar aqui que é revisão, posso colocar aqui que é, por exemplo, orçamento, e eu já sei que vai precisar de uma peça e vou salvar. A ideia é que você crie as etiquetas que você quiser e que fizerem sentido para o contexto da sua empresa, tá? E aí você configura como administrador e aparece em todos os cartões, então isso facilita, fica aqui em cima. Aqui para baixo a gente tem a parte de contato. Eu vou falar mais sobre isso, mas num vídeo específico, né? São muitas coisas aqui, mas só para te mostrar que você pode pegar um contato que já existe, por exemplo, eu vou precisar conversar com a Autopeças Radar. Então, já vinculo eles aqui, vai aparecer o cadastro deles, e já sei que o meu cliente aqui é a Ferrari da Patrícia Alves. Então, eu já vinculei, novamente, são dados todos fictícios, tá? Não precisa se preocupar. Então, você pode atrelar responsáveis à ficha, porque isso facilita também. Aí a gente tem a parte do checklist. Confira os dados do cliente. Conferir. Então, você pode dar check e ele vai concluindo. Temos a parte também de comentários, tá? Inclusive aqui, só para voltar nessa parte do checklist, que eu acho importante a gente frisar, porque isso é bem importante para o sistema. Imagina que você tem uma tarefa que é grande e você quer quebrar ela em partes menores, como acontece aqui. Então, chegou um veículo na recepção, o que eu tenho que conferir? Conferir os dados do cliente, fotografar 4 lados do veículo, para falar, ó, esse amassadinho já estava aqui. Então, digamos que eu já fiz esse processo aqui, já salvei lá na pastinha do Google Drive. Anotar quilometragem e combustível,
Então, você está entendendo que eu estou mantendo o padrão de qualidade e que eu não tive que cadastrar isso? Eu fui lá no modelo e copiei. Mas digamos que eu preciso aqui também entrar em contato com a autorizada. Por exemplo, né? Imagina que tem peças exclusivas da Ferrari. E imagina que eu queira mudar a ordem disso. Vou colocar para cima aqui, antes de encaminhar o diagnóstico. Então você pode usar os checklists para te ajudar a organizar em partes menores essa atividade, né? E aí a gente tem também a parte do bloco de recados, que são os comentários. Eu poderia chegar aqui e falar o seguinte: Clara, por favor, entrar em contato com o cliente, informar que precisaremos de mais 3 dias úteis para o diagnóstico. E aí eu posso mencionar, claro, ela vai receber um aviso, e eu vou fazer outro vídeo sobre isso no futuro, para que você consiga, né, para que ela consiga atuar aqui, se ela comentar, aparece aqui e todo aquele processo, tá? Bom, aqui embaixo, pessoal, tem uma parte muito importante, então eu vou mudar para vermelho aqui para falar quanto ela é importante, que é a aproximação. O sistema, ele foi pensado para ser simples, para ele ser funcional e para que todo mundo saiba a forma óbvia das coisas acontecerem. Então, nesse caso, como é um cartão novo, eu tenho somente duas opções, que é reconhecer, que é falar o seguinte: olha, eu reconheço que essa atividade é minha, que eu preciso fazer, e como eu reconheço isso, mas eu não vou iniciar agora, eu posso simplesmente clicar em reconhecer, e aí essa tarefa sai da minha, vou tirar aqui, ó, sai da caixa de entrada e ela vem aqui, né? De repente vem para o nosso, deixa eu tirar o zoom aqui, ela vem para nossa lista de coisas a fazer, beleza? A caixa de entrada é o local para você cadastrar um cartão minimamente, fazer os ajustes que você precisa, de repente colocar para um responsável para outro, e a partir disso, sim, aí sim você pode, de certa forma, puxar para você, beleza? Isso ajuda muito, tá? Porque você, de certa forma, garante uma etapa anterior para que os processos fiquem devidamente organizados dentro do que você precisa, tá? Então aqui novamente, vou abrir o cartão, deixa eu dar um zoomzinho aqui para facilitar a nossa vida. E aí, pessoal, o que, que vai acontecer? Agora que eu já sei que o cartão é meu, eu só tenho uma ação, que é começar agora. Então vou clicar em começar agora. Ele vai atualizar, inclusive aqui em cima, ó, você vê que o status, né, do carimbo ele mudou para fazendo, certo? E aí a gente tem agora duas opções, ou aguardar ou marcar como feito. Marcar como feito eu não posso, porque eu tenho que concluir todas as etapas antes. Então o sistema trava se você não deletar os checklists que não foram feitos, ou se você porventura não encerrou, ele não vai permitir você encerrar. Eu posso, por exemplo, aguardar, certo? E aí, a partir do momento que eu estiver aguardando, que é o status aqui em cima, ele só tem uma etapa, voltar a fazer. Então, o sistema ele tem uma trava para que as coisas aconteçam na sequência certa. Você não tem como do iniciado para ou do aguardando para simplesmente finalizar. Você não tem como finalizar, né, marcar como feito se não tiver os checklists. Então não tem aquela desculpa de eu não vi que tinha isso aqui. Não. O sistema trava para manter essa qualidade e para treinar a sua equipe nos processos. Isso é bem importante também, tá? Aí, tudo que a gente foi fazendo aqui, pessoal, é legal, agora faz sentido a gente virar a ficha. Por quê? Aqui ele vai mostrando, Daniel alterou o status de aguardando para fazendo, Daniel alterou o status de fazendo para aguardando, então vai ficando todo o histórico do que aconteceu aqui, o que facilita, porque tem muitas vezes que as coisas somem, uma pessoa muda uma coisa e ninguém sabe quem mudou, então a gente sabe que isso é um problema latente em empresas pequenas, médias, e a gente resolveu deixando o histórico. Inclusive, se eu sou o responsável, ninguém mais pode alterar nada, a não ser o administrador ou o gestor da pasta. Mas se tem outros usuários, eles não conseguem alterar, tá? Só conseguem alterar se eles pegarem a tarefa para eles. Tudo isso fica no histórico da tarefa. Então, é uma forma de manter, evitar vários problemas que a gente já viu acontecendo, de tarefa que some, tarefa que é alterado, depois para achar o log é complexo, né? Então aqui a gente está vendo basicamente o seguinte, né? Deixa eu encerrar aqui tudo,
Então, vou encerrar aqui e vou encaminhar para diagnóstico, tudo mais, tudo bonitinho. Digamos que deu tudo certo, aí eu posso falar assim, orçamento enviado para a cliente, tá? Vou publicar o recado para ficar o histórico tudo bonitinho e agora sim eu posso marcar como feito, tá? Então agora sim esse cartão ele já está feito. Depois de feito, não posso alterar. Isso é outra coisa também que a gente sabe que faz muita diferença. Tem muita gente que terminou, depois volta para o status de fazenda, é uma loucura. Então a gente travou isso assim com muita certeza de que é o correto a ser feito. E aí, a partir disso, a gente vê que tá aqui o cartão, né, feito, outro cancelado, tudo vai ficando no finalizado. E eu posso simplesmente falar, não quero mais ver isso aqui, não é deletar, mas sim arquivar. Então, agora eu arquivei esse cartão, ele continua existindo dentro dos arquivados, mas ele sai da minha tela aqui, deixa tudo limpinho para a gente fazer o que precisa ser feito, ok? É claro que tem muito mais coisas e tudo mais, mas eu acho que é o suficiente para você entender como que funciona o cartão aqui no nosso sistema, beleza? Então é isso, espero você no nosso próximo vídeo. Lembrando, estou gravando esse vídeo no dia 22 de julho, então se tiver alguma coisa um pouco diferente, talvez você está vendo muito no futuro, fica tranquilo, o conceito é o mesmo, mas pode ser que alguma coisinha ou outra tenha mudado, porque a gente continua evoluindo o sistema diariamente, beleza? É isso então, pessoal. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.